estirar la piel? Mucha gente que ya miró este video y ya trató de hacer una línea y su línea falló. Cuando llegaron aquí en el error 4, y yo dije que el error 4 es no estirar la piel, la persona dice así: ah, pero yo estiré la piel. Pero seguro que tu trazo sigue fallando y que uno de los problemas es no estirar la piel. ¿Por qué? Creemos que estamos estirando lo suficiente, creemos que estamos haciendo lo que debemos hacer, pero no lo estamos. Chicos, les daré dos ejemplos. Hay quien ha pintado un cuadro alguna vez en su vida y hay quien nunca ha pintado. Los que han pintado recuerdan cómo es. Los que nunca han pintado pueden imaginar, ¿cierto? Dos situaciones. En la primera, vas a pintar una tela. Cuando vas a pintar, esta tela está muy estirada. E essa tela está doblada ao redor de um marco de madeira, de um bastidor, certo? E luego se engrapa atrás para que quede muito bem estirado, para que quede assim de estirado, ¿vale? E amigos, por que está engrapado em el borde? Se trabajas, se pintas com a tela estirada, solo te toca a ti coger el pincel, mojarlo en la tinta, diluirla, hacer lo que tengas que hacer e aplicarla. Não depende de ter que controlar o pincel ou algo determinado para lograr um efeito determinado. Não necessita controlar o pincel de acordo com que a tela se vá movendo, certo? Só depende de aplicar a técnica de pintura em esta tela. A tela não te molestará, entendido? Essa é a lógica. Agora imagina um segundo exemplo. Em lugar de pintar uma tela, não tienes uma tela. Hoje não tienes nenhuma tela e queres fazer um quadro. Buscas em tu casa e há uma sábana vieja. Então dizes: ah, vou pintar em essa sábana. Tomas esta sábana, la estendes sobre a mesa, simplesmente la sueltas, não la sujetas com nada. E luego tomas um pincel, sem sostener essa sábana. Tomas o pincel e lo mojas na tinta, e passa sobre a sábana suelta sobre a mesa. Chicos, que passará? Todos que já há pintado, imaginem o que vai passar. Los que não han pintado nunca também suelen imaginar o efeito de passar um pincel mojado sobre uma sábana que não está atada, que está suelta sobre uma mesa. En el momento en que hagas esto con el pincel, la sábana hará así junto con el pincel y vendrá caminando. Entonces, chicos, esta es la lógica que quiero explicar e quero enfatizar-lhes. Então, chicos, imaginem-se uma sábana cada vez que les olvide pensar que não é necessário estirar a pele. Imagine tomando um pincel com tinta úmida e fazendo esto em la sábana que está suelta sobre uma mesa. Chicos, la sábana se moverá. Não vas a poder fazer a linha. Imagina ser uma linha recta com um pincel em essa sábana. E que vai passar? Agora imagina sobre uma tela estirada, engrapada, fazendo esta mesma linha. A linha saldrá bem, se quedará, será recto. Então, chicos, entendam algo. Nuestra piel es elástica. Mira, si hago esto en la piel, se hunde. Nuestra piel es elástica, ¿de acuerdo? Entonces, puedes imaginar que quando tomo uma aguja muito delgada e hago isso na piel, chicos, a piel se vai escapar, vai caminhar, vai tentar caminhar porque há algo que la empurra. Miren aqui, se vai para dentro. Então, tu piel, em el momento em que coloques a aguja, se hundirá. Se não lo estás estirando demasiado, entendido? Ella se hundirá e se escapará de la aguja. Chicos, les voy a mostrar um pequeno tatuaje para que tenham uma ideia. El lugar do corpo mais estirado para hacer um tatuaje e que, em consequência, termina sendo um pouco mais fácil de aplicar tinta é a panturrilha. Uno de los lugares más fáciles no es la pantorrilla y uno de los lugares más difíciles no es el vientre, por ejemplo. ¿Y por qué pasa esto? Porque la pantorrilla es más difícil de engordar. Aun cuando engorda, es una piel que no es tan elástica. Ella es más firme. Por lo tanto, la mayoría de los tatuadores piensan: no, en la pantorrilla no necesito estirar. En todos los demás lugares lo necesito, pero en la pantorrilla no necesito estirar la piel. E les voy a mostrar um pedacito de um tatuaje que lhe demonstrará que não é assim, de acordo? Chicos, la panturrilha. Puedes ver que é uma panturrilha, certo? Puedes ver estes dois dedos meus aqui? Todo o tempo tenho estes dois dedos aqui haciéndolo assim em la piel. E já é uma piel muito estirada. Mira, estou fazendo isso com mis dedos.
Puedes ver esos dos dedos haciendo esto. Chicos, la mano izquierda termina doliendo más que la derecha al final del tatuaje. ¿Por qué? Porque la piel tiene que estar muy estirada todo el tiempo. Mira aí, todo el tiempo, todo el tiempo. Esos dos dedos aí sempre são parte do processo. Eu puse esse time-lapse para que tenhas uma ideia. Chicos, hay que estirar la piel, no importa la parte del cuerpo. Así que puedes imaginar, si es la panturrilha la que tiene que estirarse de la forma en que estabas mirando ahí, imagina la piel del vientre, imagina la piel del tríceps aquí atrás. Mira, mira aqui. Mira esta piel aqui. Así que, chicos, hay que estirar demasiado y todo el tiempo. Estirar nunca é suficiente.